Começando mais uma live, a última live aí, com os alunos dessa turma, do curso Jeito Básico de Investir, aqui na Sua Garante o Futuro. Hoje, a presença da Lulu, o Felipe não pôde estar aqui hoje, a gente vai esperar o pessoal ainda ir chegando, né, porque a gente acabou de divulgar o link aí. Lulu, boa noite. Boa noite, Fabião. Tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu só te falar antes da gente fazer os cumprimentos. Eu tô lá naquele link, a gente não iniciou lá ainda, né? Já iniciei. O link do YouTube. Aquele último que você mandou, né? Peraí, deixa eu só fazer o... Tá valendo. O pessoal está nos vendo. Boa noite aí. Virgem. Então, o meu que está acontecendo alguma coisa. Tá todo mundo nos vendo aí, ó. Temos 12 agora conectados. Boa noite, Thiago Vidal, Frederico, Paulinho, Marisa, a Débora, a Natanaelen, grande Natanaelen, enfim, José, Rodrigo Aranha, Maria Tereza, o Davi Guglielmo. Fala aí, Davi, tudo bem? O Alberto Palon, o Marcos Paulo, a Dalva, o Sérgio Luiz. Pô, obrigado aí, uma sexta-feira à noite. Renata também. É um dia meio ingrato para fazer live. A gente escolheu a dedo, né? Escolheu a dedo, para quem gosta mesmo do mercado de ações. Ai, caramba. É o pessoal que gosta mesmo de mercado de ações, mas é bem legal. O link fica gravado também para o pessoal que quiser assistir depois lá. Então, é bem bacana isso aí, né? Quando a gente fala que respira o mercado de ações, talvez eu até um pouco mais por causa da pequena napa aí, é um negócio realmente verdadeiro, né? A gente estava até agora discutindo sobre mercado de ações antes de entrar aqui para fazer a live com vocês. Então, isso é bem bacana. Aí vocês estão, assim, com certeza do lado de pessoas que vivem, gostam muito do que fazem. Isso é do que fazem. Então, isso é maravilhoso. Mas nada que não possa ser melhorado, né, Fabião? Um belo... Ah lá, tinha que ser, né? Não vou quebrar a tradição, porque esse é o programa para jantar e eu vou jantar com vocês. Olha, só que eu tenho esfirras aqui também, então quando você estiver falando, eu vou comer. Toma essa. Ai, caramba. Boa noite, Guilherme, Vanessa. Quem mais? O Davi falou que sexta-noite ele passou pela Clabin, vindo de viagem. Que baita empresa, hein, Davi? E aí, gostou do que viu, rapaz? Fala aí, comenta aí pra gente. O Plínio também tá jantando, ele comenta que tá jantando aí. E realmente, poxa, é legal, né? Quando você passa em frente das empresas ou dos projetos que essas empresas fazem, você sabe que, de alguma forma, você participa disso, né? Então, a gente que constrói as carteiras previdenciárias e assim, encara a nossa ação como uma empresa nossa mesmo, que é o jeito que deveria ser, né? A gente ganha esse carinho e esse apetite aí, não estamos falando de comer, a gente ganha esse apetite por ver o que as empresas estão fazendo, isso é muito bacana. O pessoal já está chegando aí, já temos 27 pessoas, Davi, Marcos, enfim. Acho que vamos começar, né, Lulu? O que você acha? Isso aí. Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar então. Fala. A gente prometeu, nessa live aqui, a gente vai deixar bem aberto, assim, para perguntas para vocês. Só queria dar uma revisada com vocês na lição de casa que a gente deixou, né? Muita gente pediu para a gente deixar um exercício. E a gente vai postar, a gente vai postar a correção no final de semana, tá, pessoal? A gente não conseguiu fazer o upload hoje. Pelo menos as sem ser conta, a gente consegue corrigir hoje. E aí eu vou subir para vocês o exercício dos números lá depois no Nutri, tá? Mas eu vou contar um segredinho para vocês, que a gente não contou ao longo do curso, tá? Toda vez que você for se fazer uma pergunta sobre uma empresa, tá? Bons sites de RI mantém lá uma página de perguntas frequentes. O FAQ. Perguntas frequentes. Então, as coisas-chave sobre uma empresa estarão sempre nesses links. Então, eu compartilhei com vocês aí o link que eu tomei como base para fazer justamente esse exercício, para mostrar para vocês que um bom exercício de leitura de um site de RI, uma boa pesquisa no Google, sério, parece besteira essa dica, mas tem muita gente que tem preguiça de perguntar, de ir atrás. Então, uma boa pesquisa, uma pesquisa rápida, tá? Já é possível que vocês encontrem grande parte das respostas às perguntas que vocês estejam se fazendo, tá bom? Então, todas as respostas do exercício estão nessa página, tá? Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui é quais as áreas de negócio? Então, tem tudo aqui nesse link que eu mandei para vocês. Tem exatamente a mesma pergunta. Quais as áreas de negócio? Então, florestal, papéis, celulose, papéis ondulados e sacos. Então, vai descrever tudo direitinho,
tá? E assim, foi mais um exercício mesmo para... É isso aí, Natanaelen, é isso aí, boa. Então, você pesquisou bem. Eu tirei de lá mesmo, porque realmente estão os pontos chaves que vocês precisam saber sobre uma empresa, é isso, tá? A Klabin, pessoal, a gente gosta de usar um pouquinho mais. Por que as pessoas às vezes falam, putz, eu faço a conta dos 6%, eu não consigo entender por que o Barça tem Klabin, ou enfim. Se vocês pegarem a curva, tá, de EBITDA, são 32 trimestres de crescimento consecutivos. Se vocês pegarem bem no começo da série, né, no começo dos 10 anos, é uma linha ascendente, mas assim, levemente, sabe, um negocinho que... Depois do Puma 1, vocês podem perceber que essa curva, ela faz assim, tá? Então, quem comprou ao longo de todos esses anos, logo que a curva faz assim, isso aqui, e nesse momento, praticamente as ações já estão pagas, porque como ela depende, o seu provento depende do crescimento também do seu EBITDA, então quem comprou lá para trás, pegou preços bem generosos, talvez não tivesse essa visão no presente, mas chegou, o futuro chega, uma hora, e aí vem um yield grande comparado ao preço que ela pagou, tá bom, pessoal? Então é mais ou menos assim que a gente pensa para a Klabin, é um yield mais projetivo do que o horizonte de um ano que a gente projeta para a maioria das empresas, porque ela é uma empresa que está em crescimento, tá? E que ainda vai pagar muito mais dividendos do que o que ela paga hoje. Então, a Klabin é um caso especial dentro da carteira previdenciária, tá? E é que as pessoas têm mais dúvidas justamente por isso, porque não é uma empresa óbvia de se analisar, tá? Então, é mais ou menos sobre isso. Vamos abrir para pergunta, Fabião? Claro, eu acho que a gente já pode fazer isso. Você explicou muito bem o que a gente pensa sobre Klabin, Lulu. Muita gente, essa pergunta é frequente, né? Poxa, 6% de dividendo e, cara, não paga 6% de dividendo, mas é um yield projetivo, né? Um dividendo projetivo. Lembre-se sempre, pessoal, que a gente está comprando projetos, a gente compra projetos, né? A gente gosta de boas empresas, historicamente apresentaram bons resultados, com uma direção competente, né? Com dirigentes competentes. Então, assim, basicamente, a Klabin, ela entra num caso nesse sentido, né? Você está comprando um futuro muito promissor, né? E claro que também é um investimento, né? Você está comprando um futuro, você está confiando que o que ela fez no passado vai continuar constante no futuro, e, enfim, e ainda mais, né? E ela tem tudo para fazer isso. A Klabin, ela é uma empresa, assim, que precisa de capital, enfim, mas ela historicamente faz isso muito bem, né? Então, por que não dar um voto de confiança, digamos assim? Mas lembre-se que você está comprando um projeto, não é uma transmissora de energia, por exemplo, assim, são outras coisas, vocês entendem? Eu não sei se eu estou sabendo me expressar bem, mas a transmissora de energia, vou colocar uma comparação bem rápida aqui. Se você pega uma transmissora de energia, você tem fluxo de caixa que já é constante, dá para você calcular o DCF, né? Dá para você fazer muita coisa em relação a ela, porque não tem projeto o tempo todo. Os leilões acontecem uma vez por ano, 2 vezes por ano, vira e mexe, acontece um M&A aqui, outro ali, então é uma coisa, assim, ela é mais estável, tudo mais. A Klabin, ela tá com um projeto muito fantástico na frente, que é o Puma 2, né, que vai exigir um pouco mais de capital, mas ela gera esse caixa, então é um projetivo, é um dividendo projetivo, claro. Você talvez não tenha um dividendo tão forte agora, mas quem sabe no futuro, como ela já mostrou no passado, você não esteja comprando um dividendo muito barato aí, né? Mas é claro, precisa de disciplina, tempo, paciência, coisa que quem já é nosso aluno sabe muito tempo que é o que a gente faz e está no nosso DNA ter disciplina, ter paciência. Investir é isso mesmo, criar uma carteira previdenciária não acontece do dia para a noite, como a gente sempre sabe, a gente sempre fala que reforça, mas a hora que acontece, você vai entender o porquê disso tudo, o porquê ser parceiro de grandes projetos, parceiro de boas empresas, né? Então, acho que é basicamente isso. Acho que deu para elucidar bastante aí o que a Lu falou. Ela falou, matou, né? Acho que isso aí acho que matou a Vou responder aqui, posso... Deixa eu ver, responder aqui, Natanaela, em que ela tá falando mais ou menos isso, que ela fez a projeção, pegou o que a gente fez com o Santander e não deu certo na Klabin. Foi o que eu falei, Natanaela, não vai dar certo porque ela ainda não paga 10%, tá? Ela paga um pouquinho menos, entre 5 e 5,5, tá? Dificilmente ela paga 6, só se você pegar um preço muito bom. Dá certo, mas fica um preço muito baixo, e aí você tende a achar que está caro. Mas é o que eu disse, ela, como tem muito crescimento implícito aí, primeiro que ela não usa o lucro, ela usa o EBITDA para basear os seus dividendos, tá? Então, é por isso que ela consegue distribuir 909, porque ela deu 4 bi, tá bom? Então, ela distribui entre 20% e 25% do seu EBITDA todos os anos.
Mas você sabe o que eu ia... Ah, você terminou, Lulu? Terminei, pode falar. Sabe o que eu ia te falar, Natanaelen? A Klabin, ela é um caso que talvez, assim, ela talvez não seja uma empresa para quem está começando, eu acho. É uma opinião minha, talvez uma visão que eu ainda esteja construindo, Lulu. Mas eu me coloco na pele de quem está começando agora. E assim, você não vai ver dividendos crescentes assim tão rápido assim. Ela precisa constituir bem esse projeto que ela tá fazendo para ter um dividendo maior, e isso vai acontecer mais no futuro. Ela não vai te dar um dividendo mais rápido hoje, por exemplo, né? Se você pegar sei lá, um dividendo inteligente do Itaú, você vai receber talvez mais do que o ano inteiro na Klabin uma vez só. Então, assim, talvez ela não seja uma empresa para quem está começando agora a construir a carteira previdenciária. Ou sim, né? Então, assim, aí que tá, depende do teu estilo, né? Não tem muito o que dizer, não dá para. Se você é um cara que quer, de repente, tentar vislumbrar um resultado, você passou por tudo no AGF, você já fez todo o já fez o módulo, já ouviu a gente falar, ouviu tudo do Barsi, e mesmo assim você quer, de repente, começar tendo um sentimento mais rápido das ações e do retorno que elas podem proporcionar para você. Talvez pegar um dividendo inteligente de uma empresa que já está consolidada, assim como a Klabin também está, né? A Klabin também está consolidada, mas não é o caso. Uma empresa que, por exemplo, não tenha muito mais o que fazer com o dinheiro, vamos colocar assim, talvez possa ser uma boa. De repente, você pegar uma transmissora de energia, um banco, como, né, o próprio Itaú, de repente, se você gostar, são empresas que talvez vão dar retorno em dividendo mais rápidos, de uma forma mais rápida que a Klabin. Não quer dizer que no futuro a Klabin não possa se igualar ou pagar até mais. Né? Então, talvez isso, Natanael, é uma coisa, talvez não, é uma coisa que você tem que pensar com você mesmo. Tá? Quando você está comprando Klabin, você está comprando um pacote, um projeto. Né? Um projeto que engloba tudo que ela já fez até agora e o que ela está fazendo para aumentar ainda mais. Então, eu não sei, talvez seja uma visão rápida, é algo que talvez até eu mesmo tenha que pensar nesse sentido para ver se te ajuda sei lá, nessa dúvida. Assim, Fabião, eu acho que não é um investimento óbvio, entendeu? Talvez se, por exemplo, se a gente não tivesse falado sobre a Klabin no curso, muitas pessoas não teriam se sentido confortáveis em investir na vida real nela, né? Foi o caso de muitos alunos que às vezes vêm nos procurar. Né? Então eles falam, para de falar da Klabin que eu quero comprar. Eu te entendo. Mas assim, vendo a empresa de dentro, eu vejo o quão fantástica ela é, né? E realmente é uma empresa que você precisa desbravar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais para entendê-la, tá? Quando uma empresa ela depende de distribuição via EBITDA, isso realmente tende a acontecer de maneira mais lenta, porque o EBITDA é puramente um indicador operacional, tá? Então, indicadores operacionais, eles tendem a crescer conforme a operação cresce. Por que agora vai crescer de forma mais vertiginosa? Porque até então a Klabin não tinha celulose própria, tá? No volume com o Puma, tá? Então agora tem o setor celulose. Então, além de você ter uma escalabilidade e um punch maior no EBITDA, você vai ter também, em contrapartida, uma volatilidade maior da cotação, porque ela está mais exposta à commodity, tá? Então, até o Davi nos perguntou se tem alguma outra empresa de dividendo que vocês estão comprando por menos de 5%, que dê menos de 5%. Davi, ela dá menos de 5% agora, mas a gente acredita num bom yield nesse preço que a gente está comprando agora, tá? Bem acima de 5%. Lembrando que a Klabin a gente está olhando um pouquinho mais para o futuro. É um projeto consolidado, porque já tem mais de 120 anos, mas em termos de dividendo, é algo bem projetivo, tá? A preocupação, Natanael, sobre ela ser endividada, não tem essa preocupação, tá? O setor é endividado, é do DNA do setor ser endividado. Característica, né? Ele precisa ser endividado. Imagina se você não contraísse dívida para fazer, toda vez que você investe, você bota 9, 10 bilhões. É muito dinheiro. Então, você vai captando isso ao longo dos ciclos, tá? Então, sim, é uma empresa endividada, mas dívida não é uma coisa necessariamente ruim. Se é uma dívida que você pode pagar e é uma dívida que vai se transformar em operacional no futuro, deixa fazer dívida, gente. A gente está caminhando para um juro real minúsculo, que a gente nunca viu antes. Então, vocês vão ver muitas empresas, não só abrindo capital, mas emitindo debêntures, emitindo um monte de coisa, pegando dívida barata. Porque é praticamente você implorar, você está dando de graça dinheiro. Então, as empresas vão pagar mesmo não precisando, tá? E vão se endividar. Isso eu tenho plena certeza, porque o momento de fazer o investimento está chegando, investimento real. Então, nós vamos querer captar barato. Agora também é o momento de repactuar dívidas. Mas, enfim, sobre Klabin é isso
É isso em linhas gerais. Vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente conseguir responder todo mundo, né, Fabião? Quer pegar uma pergunta aí? Ah, a Vanessa Saad, ela está perguntando: empresas que têm um payout maior que 100% são arriscadas? Vi isso em algumas de energia. Provavelmente você deve estar falando isso da TT. Não sei se é isso. Você dá um toque se for, Vanessa. Acontece que elas têm esse tipo de empresa, ela tem uma geração de caixa bem constante, né? Até vou pegar um gancho do que a Lu falou, no negócio de contração de dívida, né? A gente tem que entender que uma empresa não pega uma dívida como uma pessoa física. É totalmente diferente o processo. Então, assim, o exemplo da Taesa, ela vai pegar uma dívida líquida, assim, ela vai pegar uma dívida de 5% e vai ter uma TIR acima de 15%. Então, ela pega esse spread e dá para acionista. Como são contratos de longuíssimo prazo, então compensa ela se endividar. É melhor que ela se endivide do que ela pegue dinheiro e comecem sei lá, a usar isso para, enfim, para usar em projetos, sendo que ela pode se endividar. No caso da Tietê, é praticamente a mesma coisa. A Lu pode falar um pouco melhor, mas é uma empresa que gera um caixa muito, assim, monstruoso, ainda mais com esses projetos. Na verdade, não posso falar nada. A Lu não pode falar nada. Eu posso falar, então eu falo. O Lu só faz assim, eu faço assim, Dani. Mas a Tietê como um projeto, assim, até o próprio Barsi tem em carteira. É assim, Vanessa, tudo vai do preço que você. O Marcos Paulo também está perguntando sobre a Tietê. Tudo vai do preço que você paga pelo projeto que você está comprando. No final das contas, é basicamente preço. Teve uma pessoa até na live anterior que falou do Banco do Brasil Seguridade, é controlada pelo governo, então não vou nem olhar. É uma besteira, porque se tiver um preço super satisfatório, pelo amor de Deus, vai lá e abraça, né? No caso da Tietê, assim, uma empresa que ela mudou totalmente. Em 2012, até 2012, ela tinha um contrato com a Eletropaulo, ela vendia toda a energia que ela produzia para a Eletropaulo. Ponto, simples assim. A partir de 2012, esse contrato não existe mais. Então, ela começou a diversificar as fontes dela para fontes de energia limpa, né? Então, isso acabou fazendo com que ela tivesse que investir muito para sair, entre aspas, da zona de conforto que ela estava. Lembrando que o dividendo que ela distribui também, aliás, sustenta o seu maior controlador, que é a AES, que é o grupo AES, né? O grupo americano AES. Então, assim, os projetos que a Tietê é realmente um outro projeto que você pode estar comprando, a Tietê. A gente não, assim, como bons analistas, digamos assim, a gente acredita que vai dar certo. Em reunião com a própria Tietê, inclusive, vai ter uma reunião, não sei se vocês cadastraram no RI, vocês sabem disso. Dia 27 de novembro tem uma reunião com a própria Tietê, né? Eles informaram direitinho, a gente vai estar lá. Eles tinham um objetivo de atingir, se eu não me engano, 50% do EBITDA em fontes de energia limpa até 2021, mas a gente perguntou também se isso eles iam fazer de qualquer forma, e a gente ouviu uma coisa muito boa, que era, eles não vão fazer isso a qualquer custo. Precisa ser um negócio bem, digamos assim, um negócio bem resiliente, bem consistente, para que eles consigam atingir 50% de EBITDA só de fontes de energia limpa. Então, é uma crença. Você crê que a AES, com a sua expertise, vai conseguir fazer com que a Tietê gere bons lucros futuramente com as fontes de energia que ela está adquirindo? Eu acredito que sim, mas eu tenho bons preços nela também. Então, hoje não é uma ação que basicamente eu estou comprando. Não é uma ação que eu estou comprando, mas eu, assim, em outros patamares eu já comprei bastante. Né? Eu acho que hoje você tem oportunidades melhores no mercado aí. Então, vai de você acreditar ou não. Historicamente, o grupo AES é um grupo que tem uma expertise, assim, muito forte no setor de energia, tá? O grupo AES não é um grupo fraco, não é qualquer coisa, né? Então, a gente assume esse projeto e estampa na cabeça que vai dar certo, e vamos que vamos, claro, esse vamos que vamos é baseado em dividendo, baseado em MDI, enfim, eu acho que são diversos drives aí que você, assim, são diversos gatilhos que você tem que colocar na ponta do lápis, ver se vale a pena ou não vale, né? Então, Isso, eu ter te respondido aí direitinho. Falando não especificamente de Tietê, mas várias empresas de energia, é muito comum você ver pagar payout ser maior do que o lucro, tá? Por que isso é comum? De novo, isso vale para a mesma questão de empresas que são endividadas ou que dão prejuízo e pagam dividendo. Por quê? O dividendo é dinheiro que sai do caixa. Sendo assim, o que você tem que olhar para se basear e dizer, não, essa empresa está pagando demais? Geração de caixa, tá? Não é o lucro. O payout a gente vai usar para projetar o dividendo, porque é sobre ele que se faz a base do pagamento. Mas o conceito fundamental é, a empresa vai ter dinheiro para pagar? Não é no lucro que você vai ver. É no fluxo de caixa descontado. É no fluxo de caixa. É no balanço do fluxo de caixa. Tá?
Então, vocês têm que sempre olhar o fluxo de caixa livre. Se vocês verem lá que o que ela está distribuindo é menor do que o que ela gerou, perfeito, tá? Não vai ter problema nenhum. É um problema quando a empresa começa a pagar demais, começa a pegar empréstimo para pagar dividendo, começa a não fazer investimento para pagar dividendo, tá? Isso é distribuir caixa, isso é onerar a empresa de certa forma, tá? São situações diferentes. Então, na energia, na energia, vocês vão ver muito isso, justamente porque são grandes geradoras de caixa, tá? Aconteceu isso com a Oi, com a Eternit também, eles pagaram assim, e deu no que deu. Então, Exatamente. a sua pergunta, ela cabe aqui, ela é interessante. Estão distribuindo mais do que o lucro que dá, mas é o que a Lulu falou, você tem a geração de caixa, que no caso delas é muito forte, né? Principalmente das utilities, né? Que a gente chama, são muito fortes, então elas podem se dar o luxo de pagar um pouco mais do que o lucro de fato, né? E, Lulu, vamos pegar. Você quer pegar uma aí ou pega uma aqui? Deixa eu ver, deixa eu só responder o Guilherme, que tá falando da Embraer. Isso. Pergunta eu respondo. Isso. Não, só vou falar para ele, Guilherme, essa live é sobre o jeito Barsi, tá? A live do A Prova de Balas é na segunda-feira, às 20 horas. Tá? E aí a gente vou poder responder essa sua pergunta melhor. Tá bom? Por favor. Da Embraer, você falou, né? Ele perguntou. Isso. Da Embraer. É uma boa pergunta, mas a gente vai concentrar ela na segunda, na live do A Prova de Balas, tá bom? Quer pegar do Davi, Lulu? Boa. Essa da Taesa 13. Isso. É isso aí. Os dividendos, por que os dividendos acabam sendo iguais? Tá? Até o Thiago Salustiano, um beijo para você. Thiago estava com essa mesma dúvida. Por quê, gente? Unity só veio para confundir. Para bagunçar a cabeça de acionista. É isso aí que acontece. Então, o que é? É um combo. Tá? É um combo. O yield, os múltiplos vão ser iguais se você pegar a 3, a 4 ou a 11. Por quê? Porque a 11 nada mais é do que a soma delas. Então, o yield vai ser proporcional, tá bom? Sim, é possível você ter variações diferentes na 3 e na 4, mas a diferença quando você olha na 11 é muito pequena, tá? E outra, a liquidez de Taesa 3 e de Taesa 4 é absurdamente pequena, tá bom? Como a gente não se importa muito com variação dos ativos, se importa mais com dividendo, nesse caso em especial da Taesa, a gente tem a 11 porque a liquidez da 4 e da 3 torna praticamente impossível, é muito pequena, muito pequena. Quem sabe onde isso não possa mudar, tá? Eu acho muito difícil, porque tem pouquíssimas ações, tá, no Free Float, mas a gente já tem visto liquidez melhor em outras PNs de outros ativos. Ô, Fabião, eu tô me escutando aí em você, a minha voz é muito linda, mas... não mudei, valeu. Então, quem sabe isso não venha a acontecer aí no futuro também com a Taesa, né, como aconteceu com a Tiet, que ela está com uma liquidez melhor, tá? Mas nesse momento a gente está indo na 11 mesmo, tá bom? O Leonardo não, deixa eu ver, o Davi. O Leonardo fala, tinha que acabar com essa bodega de Unity. A gente questionou uma vez numa reunião de acionistas, se eu não me engano, foi da TT, não lembro, enfim. A gente falou disso e, enfim, não souberam dar uma resposta pra gente. Ficou meio assim, mas tudo bem. Dizem eles que é pela liquidez. Sim, a engana que eu gosto. Mas, enfim, vamos falar, deixa pra lá. Mas, enfim, o Davi Matos, ele pergunta, Fábio, você não está comprando Tietê, mas o yield dela hoje é um dos maiores, em torno de 7,5%. No yield comparativo, ela não ganha? Cara, é assim, você está pegando o yield passado para projetar um yield futuro, começa por aí, né? A Tietê, eu não sei, você está falando, na verdade, assim, eu enxergo outras oportunidades no mercado além da Tietê hoje. Né? Uma delas que eu gosto bastante é a ON eu já falei isso aí na live até, a ON da Klabin. Eu enxergo, hoje nem tanto assim, há uma semana atrás estava mais oportunidade ainda, né? Então, assim, se você gosta muito da Tietê para ter ela como projeto na sua carteira, para ter como aquela empresa que você não vai vender, pô, assim, não é que não vai vender, gosta para ser sócio mesmo, cara, espera um dividendo inteligente e manda ver nela. Você vai ter um dividendo até maior do que 7,5, dependendo do que acontecer. Né? Esse yield que você está projetando, que você falou, é o yield passado, né?
Tem que ver o yield futuro. Claro que agora, com a entrada de algumas empresas de energia, de geração de energia eólica que entraram no hall aí, provavelmente a geração de caixa tende a ser um pouquinho maior, enfim. Então, eu acho que você tem que. A pergunta que você tem que fazer, na verdade, é sempre a mesma. Você quer a empresa? Por que você quer a empresa? Você sabe por que você quer a empresa? Tá bom. Então, quanto dividendo você espera dessa empresa? Você sabe quanto você espera de dividendo dessa empresa? O preço te satisfaz? É um preço que se cair 50%, você vai continuar comprando? Se passar nesse crivo básico, se você gostar do controlador também, cara, eu acho que o dividendo pode ser um pouquinho melhor que o outro, mas traça a meta e vai bater, entendeu? Bate essa meta de forma tranquila. Eu acho que é basicamente... Sim. E olhar a média também, né, Davi? Se você for olhar, ela tá um pouquinho abaixo da média dela. Então, isso sinaliza, talvez, que tenha subido, né? Ou que, enfim, subiu acima do ritmo do que ela estava pagando de dividendo. Fora que, vou até aqui me estender um pouquinho mais que eu não poderia, mas eu vou falar. Ela vai crescer. Não sei se alguém pegou a deixa que eu deixei aqui, mas ela vai crescer. Você não pode falar isso não, Lulu. Parei. Volta para a próxima. Ai, meu Deus, Lulu. Mas enfim, gente, acho que deu para vocês entenderem. Acho que o conceito da Tietê, né? O que engloba. Mas é um projeto como qualquer outro. Como a Klabin também é um projeto. Vai de você confiar no controlador, no histórico do que a empresa fez, no preço que você está pagando, se você está confortável. Aquela história dos caiu 50%, vai comprar mais. É uma coisa a se pensar, entendeu? Então, é um projeto, assim como outros que existem, que são bons na Bolsa. Enfim, complementando o Marcos Paulo, pergunta se a gente prefere Chat 11 ao invés da 4, em virtude da liquidez. Particularmente, eu prefiro a 11 porque você ainda tem um aluguel, você aluga um pouco dela, mas nada contra. Uma Chat 11 é constituída de 4 Chat 4 para uma Chat 3. Então, vai de você. Se você achar que é mais conveniente comprar 4 porque de repente está um pouquinho mais barato em relação a 11, manda ver, tá? Mas isso é uma opinião minha. Então, acho que não condiz em nada. Acho que você não deve usar isso para se balizar, tá? O que você deve fazer. Acho que o ideal aí é o projeto, né, Lulu? Quem compra Tietê compra um projeto, né? Como a Klabin, por exemplo, né? Com certeza, Fabião. Só tô checando aqui uma coisinha. Não, é isso mesmo. Mas não tá em 7,5 não, viu? Não tá, né? O vídeo dela. Não, tá bem próximo de 6%, se não me engano. É isso aí. Isso não quer dizer que não vai aumentar no futuro. Não, é 6,6, quer ver? Eu tô pegando aqui na planilha. É 6,6 o dividend yield dela, lembrando, o passado, né? Os dos 12 meses. E a média é 6,1, tá, pessoal? Então tá muito próximo da média. Enfim, pode ser um indicativo de que ela deu uma boa subidinha, tá? Deu uma boa subidinha. Eu vou te falar também, a Tietê, se você pegar os últimos 10 anos dela, você tem um dividendo acima de 6%, com certeza. Mas, lembra que eu falei, a empresa naquela época tinha um outro contrato, era uma outra empresa, né? Então ela estava investindo para sair da dependência daquele contrato que ela tinha com a Eletropaulo, então virou outra coisa. Acredito eu que possa futuramente pagar muito acima de 10, 12% ao preço de hoje. Eu acredito, realmente, porque eu tenho ela, mas eu tenho ela há muito tempo, desde que ela era a Getty, geradora, transmissora Tietê. Então acho que é outra pegada isso aí, tá bom? Ô Lulu, o Leonardo Conselho, ele perguntou se é o Investor Day da Tietê ou se terão outras empresas. Leonardo, vai ter agora, viu? Se cadastra no RI, agora vai ter Transmissão Paulista, vai ter Taesa, vai ter Klabin. Quem mais vai ter, Lulu? Eita, ô Fabião, responde aí a sua própria pergunta. Peraí que tocou a campainha aqui em casa. Opa, peraí. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas então, Leonardo, vai ter da maioria das empresas a maioria das empresas que divulgam agora resultado, geralmente elas fazem reunião. Cara, e se não fizer, você já vai estar pega, por exemplo, a Taesa, que vai sair, por exemplo, e lê o press release dela, lê o resultado dela, lê quais são as considerações da diretoria, do board da Taesa, da Tietê, da Transição Paulista, enfim. Dá uma olhada nisso e você vai saber. Se puder, vai na empresa, vai na reunião, que é sensacional, tá bom? Acho que é a melhor coisa a você fazer. A gente vai em todas, tudo que tiver de reunião, a gente teve em Minas, acho que 3, 4 meses atrás, enfim. Tem bastante coisa, aproveita e vai em tudo, tá? Deixa eu ver. O Davi, eu vi a pergunta do Davi, vou pegar uma outra que eu já te respondi muito, mas a gente vai te responder também, Davi. Aguenta aí, meu velho. Cortei. Voltou, Lulu voltou.
Deixa eu ver, o José Luiz Ribeiro. Você quer pegar uma pergunta aí, Lulu? Pega uma você, vai. Eu respondi uma, você pega outra aí. Peraí, eu não sei se eu pegar, vai ser alguma... Eu pego uma então antes? Pega uma aí. Ó, como melhor. O José Luiz Ribeiro. Obrigado, José. Como melhor precificar o aluguel das ações? Eu alugo minhas ações também, geralmente tenho como referência a taxa ao ano no site da Bovespa. Qual é a orientação de vocês? José, é assim, eu vou te explicar como é que funciona de fato isso aí, porque no YouTube você não vai ter isso aí. Quando você tem, quanto maior for a sua posição em determinada ação, maior a chance de você conseguir bons aluguéis, digamos assim, porque você acaba alugando para players maiores, tá? Para fundos de investimento, enfim, você aluga para players um pouquinho maiores, tá bom? E outra coisa, o legal na minha visão em termos de aluguel de ação é sempre deixar lá disponível. Se você, lógico, se você não vai vender, deixa lá que é como você achar dinheiro. O que vier é lucro, você não vai vender e você tem direito ao dividendo, a não ser que aconteça não é desdobramento. Ai, caramba, me fugiu a palavra, mas enfim. Você tem direito ao dividendo tranquilamente, você está com as ações alugadas e tá perfeito. O que eu indicaria a você é deixar para alugar sempre a mercado, porque às vezes, assim, você deixa uma taxa às vezes muito fora do mercado, tipo 3% ao ano, para uma ação que historicamente não aluga isso, é muito difícil você alugar. Então, o que você conseguir alugar é sensacional. Se você for ver que por algum motivo aconteceu algum movimento que fez com que esse aluguel ficasse gigantesco, aí você pode entrar em contato com a sua corretora e repactuar esse valor. Por exemplo, você estava recebendo, sei lá, 3% ao ano, aconteceu um movimento de venda nas ações nessa época, e de 3% foi para 12%, 20%, 30%. Aconteceu com a Cielo. Há pouco tempo, há 2 anos aconteceu com a Taesa, há 1 ano aconteceu com a Taesa, então assim, deixa a mercado, minha visão é, o que eu faço? Eu deixo a mercado, se acontecer algum movimento desse, eu entro e esse valor aí para ganhar um pouco mais. Muito bom. Posso pegar uma aqui? Pega uma aí. Vou pegar essa do Igor. Ele está perguntando sobre a recuperação judicial da CEMIG, se vocês enxergam como uma oportunidade ou previdenciária. Igor, não foi a CEMIG que pediu recuperação judicial, tá bom? Foi a Renova, cuja participação da CEMIG, se não me engano, atinge ou 34% ou 36%, não vou me lembrar agora, mas é uma posição bem relevante, tá? Que a CEMIG tem dentro da Renova. A Renova, ela é uma empresa essencialmente de energia eólica, tá? Não sei se vocês se recordam, ela estava em negociações com a AES Tietê para vender para a AES Tietê o Alto Sertão 3, tá? Justamente porque esse acordo não saiu, é que a empresa teve que pedir recuperação judicial, tá? São dívidas que ultrapassam os 3 bilhões de reais, eles não conseguiram, as obras estão paradas desde 2016, eles estão com dívidas de quase 1 bilhão com o BNDES. Então, ao não sair o negócio, que na minha opinião foi um livramento para a Tietê, ao não sair o negócio, automaticamente a empresa teve que tomar alguma decisão, porque ninguém mais queria o ativo, enfim, uma coisa que de fato demandaria um capital muito grande, tá? Então a empresa optou pela recuperação judicial. Agora eu te pergunto, tem tanta coisa boa na Bolsa, por quê? Por que, meu Deus? Ir atrás em recuperação judicial, por quê? Por quê? Por quê? Não faça isso, tá? A Renew, que é o código dela, é Renew, né? Se você ver, caiu pra caramba aí nessa última semana, também não vou lembrar de cabeça, mas assim, mais de 20% caiu nessa semana com essa notícia da recuperação judicial. Eu, sinceramente, não sei se essa empresa sai dessa, tá? Esse é um caso que realmente eu vejo bem grave, assim, porque ninguém quer os ativos, são ativos que, de repente, nem sei se tem retornos tão atrativos assim, porque estão em fase de construção ainda, né? Então, eu não sei avaliar. Eu sei que uma empresa essencialmente eólica é algo muito complicado, tá? A gente esteve ontem no evento e um dos painéis era sobre energia, o Bento Albuquerque, que é o ministro, ele estava lá, e estava o Mário também, que é do Portal Energia, tá? Que é um dos maiores portais sobre o assunto, enfim, o cara manja muito. E eles estavam falando que, assim, uma boa empresa de geração de energia, tá? Ela precisa de um portfólio. Então, hoje é possível que você tenha uma maior diversificação das matrizes, tá? Porque antigamente se falava, não, é muito mais seguro você ter, sei lá, metade em hídrico e você diversifica mais nas outras renováveis. Hoje em dia não se fala mais nisso, tá? Porque o risco hidrológico, percebe-se que a regulação dele está um pouco ultrapassada, então a ANEEL vai ter que revisitar isso, tá? E as condições geográficas do Brasil, enfim, climáticas,
dão espaço para que as outras renováveis, sem ser a hídrica, em especial a solar, biomassa, eólica, sejam, enfim, mais presentes numa matriz do que, enfim, os livros, do que as teses de hoje dizem. Então, você ter uma matriz única, principalmente a eólica, que é muito mais complicada, enfim, são retornos menores, tá? São gerações, você precisa ter muita escala para você gerar o que uma usina hidrelétrica geraria. Então, assim, é muito complicado você ter esse negócio sozinho, tá? Então, eu fugiria de Renova, mas eu não sei se isso vai impactar muito, assim, a CEMIG, eu acho que eles já estavam meio que esperando, sinceramente. Enfim, é um atraso, mas eu acredito muito, eu acho que a CEMIG especialmente está uma velocidade de desalavancagem muito interessante, eles estão com bastante projetos para, enfim, receber o que eles precisam receber de inadimplentes, eles estão com vários projetos muito bons, tanto na área de geração distribuída, enfim, né, tem lá a menina dos olhos do Fábio na transmissão, então, assim, é uma baita empresa. É uma baita empresa. E tem alguém que tem na carteira aqui, nessa live. Não tem nada. Não, eu acho que eu tô viajando. Eu tô tendo que desligar o microfone porque eu tô sem o fone, então tá. Mas enfim, Igor, acho que ela respondeu a pergunta aí, né? Acho que ficou claro aí para você. A CEMIG realmente assim, o pessoal já esperava muito, mais ou menos isso que está acontecendo. A CEMIG tem vários drivers aí, né? Me parece, é uma sensação minha de que o pior ficou para trás, sabe? Ela tem, além de tudo isso que a Lu falou, tem aquele pano de fundo da possível privatização dela, que é algo que eu não compactuo, eu não acho que vai ocorrer, privatização da CEMIG. E ainda que não ocorra, você tem tanto driver de crescimento, na minha visão, que foi por isso que eu decidi incluir ela no meu portfólio pessoal. Enfim, isso aí cada um decide o que faz, né? Mas, enfim. E agora lembrando que está chegando perto das datas de dividendos inteligentes, né? E a CEMIG é uma delas, tá? Então, se alguém daqui não baixou o MDI, olha, eu não... Não, gente. Não respondo por mim. Pô, pelo amor de Deus. São horas boas, né? Com boas oportunidades aí para que você possa entrar em algumas delas, né? Empresas que vocês consideram boas. O Leonardo, a turma do Pedro é sempre. Eu não lembro o nome da turma do Pedro, mas enfim. Ele pergunta aí qual o maior dividendo on cost que vocês possuem. Lulu, fala o teu aí. Itaúsa. O meu é a nossa Taezinha, mas por conta dos aluguéis que tiveram aí, foi um negócio absurdo. Enfim. Então, na verdade, tem várias. O Júris pergunta: vocês acham que os lucros do Itaú irão subir mais com a oferta pública da XP? Acham que é uma oportunidade? Júris, vou responder por mim. Eu acho que o Banco Itaú não é por causa disso, não. Eu acho que o Banco Itaú, assim, historicamente, ele se mostra tão resiliente e tão comprometido com as ações que ele toma, no dia a dia, no mês a mês, no ano a ano, e há muito tempo, que eu acho que ele é uma oportunidade, assim, com ou sem essa venda da XP, assim, perto de dividendos inteligentes, principalmente, né? Faz uma continha básica que a minha mãe fez. Minha mãe, ela fez uma continha básica de Itaú. Falando perto de fevereiro, ela falava: o que está perto de pagar dividendo aí? Eu falei: Itaú, ela, quanto dá por cento isso aí? Eu falei: dá uns, naquela época, dá uns 6,5, 7. Pode comprar essa aí. Então, se eu comprar as dividendos inteligentes da Itaúsa, a minha mãe fazendo essa conta de cabeça, ela dá uns 6,5 agora, depois dá uns 3,5, já dá 10. Aí, em fevereiro do ano que vem, dá mais uns 6,5, 7. Porra, já é um bom dividendo. Assim, tem muita gente que fala de banco digital em cima do Itaú, tem muita gente, tem todo esse cenário de fundo, mas o que você tem até hoje é o Itaú dando lucro atrás de lucro de novo, num país que, infelizmente, assim, é bem, assim, precário em termos financeiros, o pessoal... Enfim, eu não acho que o banco digital vai tomar esse mercado dos bancões aí. Eu acho que os bancões tendem a navegar assim em águas assim não tranquilas, eu acho, nos próximos anos. E lembrando que nos Estados Unidos, né, onde você tem um movimento assim similar assim, tem um movimento parecido, tem várias fintechs que são dos bancões também. Então pode ser
que ocorra um movimento como esse, a gente não sabe, não dá para saber o futuro, o que dá para saber é que a Itaú, com ou sem esse movimento da XP, ela é uma empresa que, historicamente, poxa, ela entra numa bela de uma carteira previdenciária de qualquer pessoa que, enfim, que tem carteira previdenciária, né? É o Marcos, a turma do Pedro é o Marcos J. Camilo. Marcão, esqueci, cara. E aí, Lulu, pega mais alguma pergunta aí, você? Peraí, Fabião, que eu estava calculando aqui. Ele mesmo, o Marcos, me perguntou, turma do Pedro, né? Qual o percentual? Isso, o Marcos Camilo, isso aí. Ele me perguntou aqui qual é o percentual dessa que eu falei, Itaúsa. Tá próxima dos 25%. Meu dividend yield. Com cost. Cansaço de assumir assim. Hoje. Hoje já foi puxado, gente. Puxa, ontem hoje também. Foi puxado, nessa semana. Todos os dias tem sido, mas hoje foi mais puxado. Mas então, o tá próximo dos 25. Ô, Marcão, percentual, cara, sinceramente, se eu falar qual que é exatamente o valor, eu não lembro. Eu sei que a ação já se pagou, várias da minha carteira já se pagaram. As que eu comprava em 2008, 2007, 2006, várias dessas elas já se pagaram, tá? Agora, eu costumava no começo, acho que até falei no próprio Jeito Bar, sim, um dos módulos, né, Lulu? Eu costumava fazer o cálculo, por exemplo, no Excel, o que eu estou ganhando, o que a renda fixa daria, sabe? Mas depois de um certo tempo, a verdade é que se você for ficar acompanhando isso, mês a mês, de tempos em tempos, você fica meio maluco, sabe? Então, se eu te falar exatamente qual que é meu yield on cost exato, enfim, mas assim, é maravilhoso, assim, é um negócio muito bom, o longo prazo realmente, com coisas fantásticas, acaba fazendo isso. O Andrei, ele pergunta se a GEPA, a geradora Paranapanema, seria uma oportunidade para dividendo inteligente no momento. Andrei, eu conheço, posso responder essa aí, Lulu? Quer responder? Fique à vontade. Não, pode ir. A geradora Paranapanema, cara, ela é uma, assim, enfim, a geradora de energia, que é do grupo CTG, da China Tree Gorges. Eu já tive geradora Paranapanema, perto de um dividendo inteligente que eles anunciaram, que foi um dividendo espetacular, mas eu acabei, cara, migrando dela, depois que recebi o dividendo, depois que a ação voltou e subiu um pouco mais, eu acabei migrando dela para uma outra geradora de energia, né, que estava mais barata, o preço da ação na bolsa estava mais barata, acabei comprando mais ações dessa outra, da Tietê, no caso, né? Mas o que eu não gosto da geradora Paranapanema é o fato de ter o controlador a CTG, né? Eu não dá muito bem para saber qual que é a cabeça dos chineses, assim, eu tenho um pouco de dúvida em relação assim, em relação ao que eles podem fazer. Já tentaram fechar o capital uma vez. Eu não confio e eu não tenho, assim, principalmente tentei ligar no RI, porque a Lu sabe que eu sou chato para RI. Eu ligo no RI, eu sou insuportável. Cara, se não fosse RI, sério, Fábio, eu ia bloquear o seu número. Nossa. A pessoa da Taesa lá não aguenta mais meu né? Então nem se fala, deixa pra lá. Mas enfim, gente, assim, eu liguei lá, tive uma experiência negativa, mandei e-mail, não responderam. Talvez hoje esteja diferente. Isso que eu fiz foi há um tempo atrás com a GEPA, né, geradora Paranapanema. Mas, cara, se você conhece a GEPA direitinho, se você conhece os controladores, eu não sei qual que é, assim, se você conhece direito para se sentir confortável. Se você se sente, cara, manda ver, porque ela é uma geradora de energia que paga bons dividendos, tá? Se eu não me engano, hoje está na casa dos R$ 42, alguma coisa assim, mas paga bons dividendos, sim, né? Resta saber se você aguenta lidar com o controlador, que é o grupo CTG, China Tree Gorges. Para quem não sabe, dá uma olhadinha no Google o que é China Tree Gorges. São as Três Gargantas da China, é uma usina hidrelétrica, uma das maiores do mundo, se não a maior. Nova, que bem informado. Deu, essa Lulu me pega, né? Pega para Cristo, né? Fica me zoando Deus e Minas a vida inteira, nunca mais vai parar de. Enfim, acho que é isso, Andrei. Acho que eu respondi para você aí, qualquer coisa. Lulu, pega a última aí, daqui a pouquinho a gente já. Eu vou pegar essa aqui da EGE, tá? E agora eu não sei se fala David ou Davi, mas eu tomei o seu vinho que você trouxe na palestra. Muito obrigada, Davi ou David, desculpa. Vou pegar aqui a pergunta dele sobre a EGE, tá? Então, que ele diz que é uma ótima empresa, que ela tem valorizado muito, os dividendos são bons, porém não vejo muitos comentários sobre ela. Olha, eu discordo, eu vejo bastante gente falando sobre ela, tá? Até porque ela é a maior geradora do Brasil, tá? Ela tem 6%, responde a 6% da nossa geração aqui no país, então é um mercado bem pulverizado, tá? E você ter 6% de um mercado é muita coisa.
ela está investindo bastante agora, assim como todas, diversificando a sua matriz, então investindo muito em geração distribuída, partindo agora para uma coisa mais verticalizada, também nos negócios de transmissão e gás. Para quem não lembra, a Engie comprou a TAG da Petrobras, tá? Que é de gás, tá? São as tubulações de gás lá. Então, eles estão investindo bastante também. O gás é um mercado que vai crescer bastante, até porque ele vai ficar muito competitivo, né? Então, de novo, a gente estava no evento ontem, e aí o ministro estava falando sobre a competitividade, que os preços não vão cair por decreto. Eles vão cair porque simplesmente o mercado vai se desenvolver, vai ter bastante demanda, e a oferta vai ter que rebolar para oferecer o gás, ou enfim, a energia mais barata possível, tá, gente? A gente tem que lembrar também que boa parte das nossas contas de luz, elas são imposto, basicamente, tá? Então, enfim, papo para outro dia também, né? Mas falando sobre Engie, o David, não sei, desculpa de novo. Olhando aqui a planilha com os dividendos, cara, ela está pagando atualmente 4,7%, que é exatamente o mínimo do dividend yield histórico dela. O mínimo que ela já deu na vida é hoje, tá? Então, assim, tá bem abaixo da média. A média dela é 6,2% nos últimos 5 anos. Isso, assim, é um forte indicador de que ela subiu acima do seu ritmo de crescimento do pagamento de dividendos. Então, ela é uma forte candidata a entrar numa carteira previdenciária. Por quê? Porque ela é uma excelente empresa, tá? Mas, neste momento, ela se encontra um pouquinho fora dos padrões que a gente, enfim, utilizaria para escolher dentro da carteira previdenciária. Justamente por esses motivos que eu acabei de te falar. Mas, assim, é excelente empresa. Excelente. Quem tem e comprou um preço lá atrás, até ano passado, cara, eu até cheguei a recomendar na época que eu assinava lá as carteiras. Imagina, R$ 34, estava de graça, tá? Pagando um yield aí quase 8%, tá? Agora, nesse preço, ela infelizmente não cabe dentro dos nossos critérios, tá, gente? Pode caber no de outras pessoas, enfim, é uma excelente empresa, mas eu acho que para os nossos parâmetros aqui de carteira previdenciária, ela tá um pouquinho cara, tá um pouquinho esticada, e justamente porque esses ativos premium, essas empresas, enfim, grandes, né, enfim, que o pessoal consegue enxergar um valor mais facilmente, são essas que sobem primeiro, tá? Então, conforme o nosso mercado for subindo, a taxa de juros está caindo, o pessoal vai entrar muito ainda na bolsa, falta estrangeiro entrar. Então, assim, aproveitem, porque daqui a pouco vai ficar muito difícil ou impossível encontrar yields de 6%. Tá muito difícil, tá? Já tá difícil agora. Então, vai ficar cada vez mais difícil. Então, aproveitem enquanto ainda há tempo, tá? E a gente vai ter que ficar cada vez mais em papéis que a gente tem que projetar lá na frente o crescimento. Enfim, tempos complicados virão por aí, mas o senhor mercado sabe o que faz, né? A bolsa sobe caindo, então a gente vai ter que ser sempre muito cauteloso nesses momentos para comprar barato e não fazer nenhuma besteira em yield, né, Fabião? Exatamente, mas assim, a Engie é uma baita empresa, é o que a Lu falou, tem ativos fantásticos de geração, transmissão, é complicado, a Engie é sensacional, daquelas empresas que você fala, putz, como eu queria ter muito, é como uma VEG, eu gosto muito da VEG, mas eu nunca consegui, assim, preços que me deixassem confortáveis aí para conseguir ter ela na carteira, assim, mas é uma baita empresa, sem dúvida nenhuma, tá bom? Que mais aqui? Vamos ver. A Renata pergunta: vocês trabalham juntos fora dos treinamentos? É uma corretora que você trabalha, correto, Luiz? Renata, a gente trabalha 24 horas por dia em AGF. A gente respira AGF porque respira mercado o tempo todo. Então é um negócio que a gente está pensando em exercício para fazer, depois está pensando em conteúdo para colocar, depois está pensando em o que vai fazer em live, o que vai fazer em YouTube. Em live a gente não pensa muito, porque a gente está aqui mais para ter um momento com vocês para responder, mas enfim, 24 é um negócio maluco mesmo. Ontem a gente estava num evento também, até apareceu o Rodrigo Maia lá, enfim. Assim, são eventos que a gente vai constantemente, reuniões de empresas também que a gente vai para falar tudo isso que a gente fala para vocês, a gente participa de praticamente tudo que está no nosso horizonte no radar das empresas. Então, a gente tem muito esse dia a dia, convive bastante. O Itaú, a gente foi, vamos na Tietê, vamos na Taesa, vamos na Klabin, enfim. Então, é puxado, mas é gostoso, é o que a gente ama fazer, então putz, 24 horas por dia AGF significa ações aí na veia, né? É o que a gente sempre fez, na verdade, né, Lulu? Sim, Renata, eu até pouco tempo atrás trabalhava na corretora, era funcionária da corretora, eu assinava junto com outro analista as carteiras da corretora, em julho, agosto, acho que foi agosto ou julho, enfim,
meio do ano, eu deixei, né? A gente às vezes quer abraçar o mundo, mas não dá para fazer tudo e fazer tudo bem feito. E eu sou virginiana, eu preciso fazer tudo muito perfeito. Então, eu tive que delegar, né? Eu sou muito grata, enfim, a experiência que eu tive, foi muito bom, foram 2 anos. Continuo sendo analista CNPI, tá? Sou credenciada, tá lá meu número, 1953, mas eu não sou mais funcionário de nenhuma corretora. Tava ficando complicado pra gente, porque o AGF é um projeto independente, tá? Então, não tem funding, não tem patrocínio, não tem nada. É a gente aqui que, eita, o Corinthians fez gol aqui, a gente mora no Tatuapé, tem fogos, não tem. Continuando. Zerou. Até perdi o rumo aqui. Nossa senhora. Não, você estava falando que o AGF não Sim. tem patrocínio, Isso, não tem. não tem nada Ah, disso. Lu, Oi. lembra só que quando a gente vai em reuniões, vai para outro estado e o caramba quatro, é dinheiro nosso, tá? Não tem ninguém. Não. Não tem. Mas enfim, faz parte, né? Então, eu tô me dedicando agora só ao projeto educacional, tá? E paralelamente aos conselhos também, tá bom? E, enfim, não deixei de ser CNPI porque é muito útil aqui dentro do curso também, porque tem pessoas que, enfim, preferem realmente. Desculpa. Preferem realmente. Saúde. Tá difícil. Saúde. Preferem realmente que tenham pessoas credenciadas, enfim. Então, para a gente ficar tudo de acordo, tudo certinho com a CVM, eu continuei aí credenciada no CNPI, mas a gente é 100% independente. Vamos pegar 2 perguntinhas aqui para matar ao final, Lulu? O que você acha? Bora! Então vamos lá. Você começa ou começa? Pode começar. Bom, vamos lá, peraí. O Andrei tá falando para eu mostrar o cálculo da Paranapanê. Eu não mostrei, que a projeção maravilhosa. A Lulu e o Felipe souberam de primeira e eu acertei na vez. Depois eu vou postar no Insta. Não A postei gente vai ainda, mas postar isso. me lembra que eu vou postar. Quem mais? Peraí, deixa eu pegar uma aqui. Gostaria de saber, eu vou pegar do José Luiz Ribeiro. Tem algumas outras a gente responde rapidinho, em menos de um segundo, para responder todo mundo, tá? José Luiz Ribeiro, ele pergunta se a TRPL também está esticada na opinião de vocês. Particularmente, eu acho que não, Zé Luiz. Eu acho que talvez, se você gostar da empresa, se você quiser comprar, talvez espere um dividendo inteligente aí. Eu gosto muito do setor de transmissão. Na minha opinião, eu acho que não. Lulu? Não, em comparação com o país, assim, lógico que dá para comparar com outras, mas empresas essencialmente transmissoras, puras, né, transmissoras que dá para comparar é com Taesa. Comparando com os múltiplos de Taesa, inclusive dividend yield, a TRPL está pagando nesse momento bem acima da média, tá? Claro, também considerando que tem não recorrente aí dentro, mas mesmo no recorrente, tá? Ou seja, no lucro normal dela, tá pagando muito acima da média do que ela pagou nos últimos 5 anos, tá? Ao contrário da Taesa, que também ainda está pagando acima da média, só que está muito mais próxima do que a TRPL. Então, baseado no que a gente projetou para ela esse ano e para o próximo ano, a gente está eu prefiro nesse momento TRPL, tá bom? É isso aí. Quem mais, só para matar aqui? Davi Guglielmo comprei 36, tá bom? O Júris falando do Banco ABC perde na análise qualitativa dos gestores. Os gestores são do Oriente Médio, salvo engano. É isso mesmo, Júris. Eles são um pessoal que é do Oriente Médio lá. Enfim, o Banco ABC ele tem pagamentos assim recorrentes de dividendos. Historicamente é um banco assim que gera bons lucros. Enfim, passou pela crise de maneira relativamente tranquila. Mas os gestores eu não entro em Banco ABC, não tenho na minha carteira, tá? Então, enfim, os gestores aí, se você conhecer um pouco mais depois, dá uma sondada aí e divide com a gente aí o que você acha. E a gente vai, não tô falando que seja ruim, tá? Mas eu particularmente não tento, até por isso eu não vou nem falar nada, tá bom? Quem mais? Acho que é isso, né, Lulu? Posso responder uma última aqui do Davi? Ele está perguntando, Pode. a gente calcula o dividend yield com base Isso. numa Selic média de 6% ao ano. Mas não teria um impacto numa taxa Selic a 4,75. A empresa não pagaria menos despesas com juros? Davi, sim, é que esse 6%, o que acontece? A gente não usa o 6% por causa da Selic. A gente usa o 6% para a vida, tá? É realmente uma coisa pessoal, tipo, a gente assumiu esse 6% como mínimo de retorno, justamente para a gente ter uma métrica, tá? Para chegar num preço teto. Então, a gente não fica mudando isso, a gente estabeleceu que seria, a gente não, o Barsi, a gente.
o Barsi usa os 6% desde que ele se conhece por gente e dá certo, tá? Então, é um número aí de referência, tá bom? Você pode ser, se você quiser ser mais conservador, usar 7, 8, 10%? Pode, tá? Pode sim. Mas conforme a taxa de juros for caindo e a bolsa for, enfim, aumentando de patamar, vai ser cada vez mais difícil você encontrar yields maiores, tá bom? E por que eu digo isso? Porque com toda certeza a bolsa vai subir muito mais rápido do que o ritmo de crescimento dos dividendos. Tá? Se você pegar aí um crescimento considerado alto, vai 10% ao ano, nos próximos 3 anos, vamos supor assim, né? Lembra que a gente está falando de Brasil, não dá para projetar 10 anos, nem a pau. Então, eu gosto sempre de projetar entre 3 e 5 anos, tá? Vamos supor que tenha um crescimento dos dividendos de 10%, tenho certeza que com essa taxa de juros que você está propondo de 4,75, o índice suba muito mais do que esses 10%. Então, é por isso que o yield, na minha opinião, não vai acompanhar, ele vai continuar muito baixo, tá? Mas eu espero que, enfim, as empresas cresçam de fato e consigam lucrar, mas a gente tem que lembrar que elas estão também se endividando porque o juros está muito baixo, tá? E um dia essa conta chega e, enfim, vamos ver onde é que vai dar isso aí, né? Mas a gente sempre usa esses 6% como referência, justamente para você não perder o parâmetro, tá bom? Mas aí é um critério pessoal. Se você quiser ser um pouco mais conservador, sobe essa régua aí. Se você quiser ser um pouquinho menos conservador, pode até baixar desses 6%. A gente usa 6 porque o Barça assim o faz e a gente é sardinha do Barça, então a gente usa os 6% também, tá bom? Sabe, tô no mudo. Desculpa. Dias foram puxados. Enfim, eu vou pegar a última pergunta que ele fez lá em cima, eu não acabei não vendo, deixei passar. Tiago Vidal de Abreu, ele fala boa noite. Sobre a questão de dividendos, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, tá? Sobre dividendos dos últimos 12 meses estar próximo da média dos últimos 5 anos, mas estando acima da média deste, mesmo assim não é uma boa oportunidade? Cara, eu nem sei se eu entendi muito bem a pergunta, Tiago. O dividendo estando acima do dividendo dos últimos 12 meses estar próximo da média dos últimos 5 anos, mas estando. Você entendeu, Lulu? Mas estando. Não, eu acho que eu entendi, Fabiel. É que assim, eu tô sempre comparando o dividend yield, tá, o que ele está pagando atualmente, com o que ele costumou pagar na média dos últimos 5 anos. Quanto mais próximo dessa média, tá, pode ser um indício, tá, gente? É lógico. Por que eu digo pode ser um indício? Porque você nunca pode avaliar um indicador sozinho, tá? Vocês têm que sempre olhar o todo. Então, por que tá pagando menos? Será que foi o lucro que caiu ou foi o preço que subiu muito? Grande parte das empresas foi porque o lucro está subindo, ou seja, o dividendo está subindo, mas o preço subiu muito mais. Como isso fica na parte de cima da equação, quanto maior o número de cima, pior, tá? Então, é simplesmente isso, tá bom, Tiago? Quanto mais próximo, essa é uma métrica que a gente usa. Quanto mais próximo da média, maior é o indício de que o preço subiu mais do que o dividendo. Acho que é isso. Tiago, uma coisa, faz o teu dividendo, porque o teu dividendo não precisa ser de janeiro a dezembro. O teu dividendo pode ser perto de um dividendo inteligente, o que é um dividendo maior, tá bom? Então, acho que só para complementar esse recadinho da Lu. Gente, acho que é isso, né, Lulu? Chega por hoje? Chega por hoje. Ai, gente. Pessoal, grande prazer aí. A gente fica assim, até emotivo, né? Porque a gente se apega muito aos alunos, tal, mas enfim, o conteúdo tá aí, né? A gente não vai sumir, né? A gente não vai ter grupo, mas a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, tá? Continue acompanhando a gente. Não vamos sumir, vamos manter contato, fiquem sossegados, tá bom? A gente tá aí para vocês. A gente espera de verdade ter contribuído para vocês nessa jornada na bolsa, tá? Que é realmente uma coisa muito difícil para quem está começando, né? É difícil para quem está há muitos anos, então imagina para quem está começando, né? Então, para a gente que faz isso realmente como uma missão, enfim, para levar um legado, né? Então a gente fica realmente muito emocionado de ver pessoas vindo falar com a gente de que tiveram seu mindset mudado, poxa, que abriram a cabeça para uma filosofia completamente diferente. Então, a gente é muito grato a vocês por toda a confiança que vocês depositaram na gente, tá? Foram mais de 2 meses aí juntos, né? E a gente espera ver vocês mais vezes por aí, né, Fabio? É isso aí, gente. Tem também, pô, vamos marcar uma pizza aí, vamos. A gente vai fazer alguma coisa aí. Espero que haja. Com certeza. Ainda mais pizza é algo que a gente nem gosta, né, Lulu?
Nem gosta, mas enfim, gente, acho que faço das palavras da Lulu as minhas também, acho que tudo foi muito maravilhoso, e é assim, é um sentimento que a gente tem de família mesmo, o que a gente faz aqui é um negócio, é até caseiro, né, o que a gente chega a fazer aqui, mas é para que vocês entrem com o pé direito na bolsa, o aluno do jeito Barça de investir, ele não vai errar quando tiver uma crise, é o cara que vai botar o peito e falar, não, é agora, eu entro agora em cena, eu já estava em cena, agora eu entro ainda mais, é o cara que os juros vai estar 11% se tiver, se voltar, e o caramba 4, e as ações vão estar lá embaixo, ele vai estar comprando porque ele conseguiu saber o porquê que ele está comprando, por que ele entrou no mercado, enfim. Então, cara, a gente agradece demais vocês aí, o carinho que vocês têm. A gente vai em palestra, o pessoal vem com a gente, abraçar a gente. Vocês não sabem o quanto a gente é grato por vocês. A gente hoje está cansado aí, porque a gente chegou de reuniões, o dia inteiro AGF para trazer o melhor para vocês. E, cara, a gente tem o maior prazer de estar aqui para compartilhar tudo que a gente sabe aí. E vai fazer isso quantas vezes for possível aí e sempre, tá? Então, a gente tem os canais do YouTube que vão estar sempre abertos para todos, o Instagram também. A gente só pede desculpa de antemão, porque é muita gente, é muita pergunta mesmo, gente. Imagina, são 60 mil pessoas no Instagram que nasceu em 5 meses atrás, né, Lulu? Então, é assim, é uma coisa muito fantástica mesmo. Às vezes, a gente nem dá conta, né? Falo isso com certeza também em nome do Felipe. O Felipe não está aqui hoje, mas família, não pôde estar aqui hoje, mas o Felipe também, com certeza aqui, eu falo isso, eu e a Lu, a gente fala isso em nome dele também, enfim, acho que tem o coração de nós três aqui, obviamente, pegando tudo que o Barsi nos forneceu aí, trazendo isso numa linguagem que todos possam entender. Acho que é isso, né, Lulu? Vou chorar daqui para frente. Ai, nem me fale, nem me fale. Mas Pessoal, a gente vai responder as últimas perguntas lá no grupo e acabou. Mas a gente se encontra, vamos marcar coisas, vamos continuar sim. no Insta, pelo YouTube, não acaba por aqui, tá bom, gente? Com certeza, é só um começo. Pessoal, um grande abraço para todos, quem ficou aí até agora com a gente, um grande beijo a todo mundo, muitíssimo obrigado pela oportunidade mesmo. Em nome dos três, vamos agradecer o Barsi, com certeza, Fernando, porque ele nos autorizou, ele deu a chancela, porque ele viu que a gente passou e não foi pouca coisa, né? Poxa, vamos agradecer com certeza e vamos ter mais coisa. Calma que esse é só o começo. Calma que vem muita novidade. É isso aí. Gente, um grande beijo a todos. Beijo, Lulu. Beijo, pessoal. Obrigada. Até mais. Valeu.